Olá, queridos. Bom dia. Paz de Jesus seja com o teu coração. Hoje, domingão, Dia das Mães, o ano é 2026, e eu estou aqui com meu brother, meu filho também, Daniel Franco, né, para mais uma conversa, mais um papo sobre o tema, né? O tema que a gente já vem falando já há pelo menos 3 publicações, né? Igreja nas casas. Por que a gente está tocando esse tema? Primeiro porque nós, como a igreja reúne aqui no Rio de Janeiro, no Monte do Santíssimo, nós separamos como igreja um domingo para nós estarmos em casa, com a igreja em casa. E nesse domingo também, como é o caso hoje é Dia das Mães, tem mais um motivo para ficar em casa, né? Você está em casa e nós animamos os irmãos a não apenas estar com a igreja em casa, mas estar com a sua mamãe em casa, né? De preferência estar com a sua mamãe. E quem pode estar com a sua mamãe, obviamente, né? Que tem mamãe que já partiu, tem mamãe que mora longe, que mora distante, né? De repente você não está com a sua mamãe, mas a ideia é aqui no Rio de Janeiro que você esteja com a igreja nas casas nesse domingo. Então, a cada domingo que a igreja está nas casas, nós chegamos aqui e damos aqui um alô para você e entregamos também para você uma mensagem que a gente crê que está no coração do nosso papai. Amém? Então, o nosso tema é Igreja nas Casas, mas hoje especialmente, voltando aqui com meu amado Daniel Franco, a gente quer conversar sobre um tema que está atrelado à Igreja nas Casas e muita gente se atrapalha com isso, né? Discipulado. É isso, Daniel. Vou pegar carona no discipulado, por quê? Porque, inclusive, o discipulado também é um dos temas que a gente está ministrando lá no nosso curso de treinamento de líderes, não é isso? Isso. Então, nosso CTL, e a gente aproveita para falar sobre discipulado, igreja nas casas. Já saudei todo mundo, Daniel, é contigo agora. Enquanto isso, vou tirar a onda com a minha canequinha que eu ganhei aqui do meu amigo Valci, ó. Igreja no Rio. Sabe o que é isso aqui, né? Valci Berbert. Eu não sei porquê, Daniel. Você não acha que está lembrando um time de futebol, não? Isso aqui, Isso aí você com lembra, certeza. né? Isso aqui deve ser Com referência certeza a algum time, tem né? um propósito. É. Galera, eu quero dar bom dia também. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. E como ele acabou de falar, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre discipulado, que é um tema que está bem dentro desse assunto. Acho que é legal dizer que quando a gente fala de igreja nas casas, ou as pessoas chamam de pequenos grupos, tem pessoas que já acham que isso é uma coisa que está totalmente atrelada ou a mesma coisa que discipulado. Só que a gente entende que não. A gente entende que discipulado é uma coisa, né? Igreja na casa pode ser outra, pode acontecer de forma diferente. E até a mesma questão do pequeno grupo, às vezes as pessoas podem se confundir um pouco com isso, por isso que vale a pena dar essa diferenciação. E o discipulado é uma coisa que realmente é muito importante que ele aconteça dentro desse modelo, né, da igreja na casa, ou da igreja no prédio, da igreja que vai se reunir em algum lugar. Na verdade, o discipulado acho que tem mais a ver com o estilo de vida, né, com uma forma de você se relacionar também com as pessoas, de ser intencional e ajudar as pessoas a se parecerem com Cristo. E isso pode acontecer num pequeno grupo, mas também pode acontecer fora dele. É uma coisa que transcende esse encontro, né, da casa. Mas é uma coisa que, na igreja na casa, a igreja que vai se encontrar de maneira informal, você vai ter uma oportunidade excelente de estar discipulando pessoas de verdade. Então acho que é por isso que esse tema ele se torna muito importante e a gente precisa conversar sobre. Na verdade, eu trouxe perguntas que eu acho que vão ser interessantes, talvez seja a tua pergunta, não sei, mas com certeza essa pergunta que alguém em algum momento já se fez e eu queria trazer para a gente poder aqui conversar, principalmente aqui, né, ouvir também o que meu pai pensa sobre esses assuntos. Vamos lá, então? Vamos lá. Posso mandar ver aqui? Ele não me entregou as perguntas antes, não, né? Ao de contrário daqueles propósito. programas de TV que o cara manda as perguntas antes, aqui é assim, na lata. Vamos lá, então. Manda, brother. Vamos lá, vamos direto. Até que ponto um discipulador ele pode interferir na vida de alguém? Até que ponto? Cara, pergunta espetacular. Deixa eu fazer
uma preparação antes, Daniel? Sim, vamos lá. Só para dar uma conexão com nossa última conversa sobre igreja nas casas. Nós já explicamos para os irmãos que igreja, ela é igreja em qualquer lugar, porque ela é uma família, lembra que a gente falou Sim. sobre isso? E a família pode estar nas casas, ela pode estar no cinema, ela pode estar no shopping, ela pode Isso estar aí. na praça, fazendo piquenique, na praia, né? A igreja pode estar em todos os lugares. Agora mesmo, meu amigo Wanderson, ele me enviou um convite para uma reunião da igreja na praça. Então a igreja vai estar na praça fazendo alguma coisa aí. Os vínculos desse meu amado. Agora, até que ponto, ver se eu entendi bem a tua pergunta, o discipulado pode interferir na vida de alguém? Isso. É o discipulador, na verdade. É o discipulador. A pessoa que está exercendo o Eu discipulado acho, ali. Sobre eu acho que essa pergunta, você fez essa pergunta pensando, eu acho, nessa coisa que muitas vezes transcende a relação normal do discipulado. Exatamente. É isso? E acaba o discipulador se tornando um dominador do discípulo. Isso aí. Eu acho que você estava pensando nisso, né? É exatamente Mas isso vamos aí. lá. Primeiro a gente vai entender o seguinte. Esse discipulado que a gente acredita e que a gente ensina aos irmãos é um discipulado que no primeiro momento o discipulador, o trabalho discipulador é um trabalho simples, não é complexo. Ele é simples, porque o verdadeiro discipulador é o Espírito Santo. Nós já falamos em outras oportunidades que o discipulado é a Cristo. O discipulado é a Cristo, a Jesus Cristo. Então, o discipulador verdadeiro é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo discipula você em todo o tempo, inclusive por meio de irmãos mais maduros. É um dos meios que Jesus escolheu para discipular a sua igreja, é intermédio dos irmãos mais maduros. Qual é o trabalho desses irmãos? De forma simples, tá? É conduzir os discípulos à vontade do Pai. Esse é o trabalho do discípulo. Quando um discípulo faz a vontade do Pai, ele, inclusive, está se alimentando de verdade. Lembrando de João 4,34, quando Jesus disse que a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Na verdade, não é do meu Pai, fala daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, se fazer a vontade do Pai é a comida, então quando eu discipulo você, desde criancinha, a minha responsabilidade inicial é levar você a experimentar a vontade do Pai. Comer essa vontade, até para se tornar adulto espiritual. Lembrando de Hebreus 5, diz que os adultos são aqueles que possuem suas faculdades exercitadas pela prática. Então, quando alguém pratica, Daniel, a vontade de Deus, ele está se alimentando. Outra coisa que o discipulado faz também, você sabe disso, é guiar o discípulo à obra de Deus. Então, eu vou alimentar você, eu levo você à obra de Deus, à vontade de Deus. Agora, comunicar a vontade de Deus só tem uma forma, Daniel. É por meio da palavra de Deus. Hora encarnada na minha vida, você me vendo, imitando. Sim. Essa palavra encarnada é hora a gente abrindo a palavra e eu mostrando para você na palavra o que Deus quer. Qual é a vontade de Deus para a tua vida, para aquela decisão importante que você precisa tomar e tal. Então, é a doutrina de Jesus. É Mateus 5, 6, 7. Aproveitando aqui o ensejo, fazer aqui um merchanzinho rápido. Não sei se é merchan, não sei se cabe. No meu canal pessoal, eu tenho lá uma série conhecida como o Sermão do Monte. Ali eu me dediquei a falar no sertão, né, aquele tempo do TM lá no sertão, falar sobre a doutrina de Jesus que você encontra, na sua maioria, ali no Sermão da Montanha. Então, discipular isso. Agora, até que ponto? Vamos estabelecer um limite aí? Sim. Até que ponto? O limite é o seguinte, Daniel. A autoridade absoluta, isso Jorge Mitiano nos ensinou há vários anos, é a palavra de Deus. Perfeito. É a autoridade absoluta, a palavra de Deus. Existe uma autoridade que ela não é absoluta, ela é relativa. Como assim, Franco? Os conselhos, eu vou te dar um conselho. Então, se eu vou te dar um conselho, não significa que eu estou te dando a palavra de Deus, é um conselho. Inclusive, é muito bom quando a gente aconselha um discípulo, dizer o que é para o discípulo? Busca mais conselhos. Na multidão de conselho, a segurança, não é isso? Sim, perfeito. Então, se eu estou te dando um conselho, bom é que você busque outros conselhos. Eu não sou teu dominador. Se você faz a vontade de Deus por meio da palavra de Deus, você está obedecendo a Deus, não a mim.
Se você começa a fazer a minha vontade, aí o Senhor muda na tua vida. Deixa de ser Jesus, passa a ser eu. Sim. Então eu quero que você faça a vontade de Deus. Então tem palavra, a gente diz assim, conselho, opinião. A palavra é autoridade absoluta, o conselho é uma autoridade relativa, mas esse conselho pode ser assim, Daniel. Quando o discípulo procura um conselho, 2 conselhos, 3 conselhos, e esses conselhos se encontram, aí é hora desse discípulo colocar a mão na cabeça e dizer, realmente, Deus está falando comigo. algo comigo. Aí ele tem que ter um peso maior. Perfeito. Concorda? Em geral, o conselho ele brota quando você não tem na escritura um texto claro. Quando você não tem na Bíblia um texto claro daquilo que está sendo tratado com o discípulo, aí vai o conselho. Concorda comigo? Perfeito. Eu vou comprar um carro. O cara, não, Você não vai encontrar. vou comprar um carro, abre a Bíblia, vamos fazer roleta russa. Não é assim. Você, em geral, você aconselha com base na vida financeira da pessoa, não é assim? Sim. Como é que está a saúde financeira? Aproveitando esse tema aqui, essa pergunta, na verdade, o caminho que você está fazendo. Eu quero inserir, no caso aqui, uma outra pergunta, né? Porque quando a gente fala de discipulado, você até usou uma expressão uma pessoa mais madura, ali, guiando a outra e tal. Mas muitas pessoas vão ver isso, de repente, como algum tipo de hierarquia espiritual que possa haver no meio dos cristãos. E a pergunta tem a ver com isso. Existe... Entenda bem, tá? Até você está assistindo aí. Essas perguntas são perguntas que alguém em algum momento já se fez. Então a gente está aqui explorando elas para poder desenvolver esse assunto. Existe hierarquia espiritual entre os cristãos para definir esse discipulador aí? Você só preparou tijolo hoje. O que houve, Vamos meu lá. filho? Estava inspirado? O que acontece? Eu vou responder a tua pergunta e vou voltar à minha conclusão lá da autoridade do conselho da opinião, tá bom? Sim. Assim, Daniel, e ouvintes, vocês que estão ouvintes, né, que pode ser que esteja alguém, talvez você esteja assistindo aí pela televisão, sei lá, pelo celular, por algum meio, né? Bem, preste atenção. Quando Jesus envia os discípulos para fazerem discípulos, a base é a autoridade. Ele falou, toda a autoridade, Mateus 28, lembra, 20? Toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, e fazei discípulos. Portanto, ide e façam discípulos. Discípulos de todos os lugares, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar, aí entra esse ensino, a praticar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, comunicado a vocês com autoridade. Então, discipulado tem autoridade, sim. Mas é o que eu estou explicando. A autoridade não é do discipulador, é a autoridade da palavra. Sim. Inclusive, isso é tão forte, Daniel, tão forte, que assim, imagine que você é um cara solteiro, foi enviado para plantar uma igreja, trabalhar como Timóteo, como alguém lá da Escritura, e chega lá, você tem que comunicar a vontade de Deus para um cara casado. Um cara que... Aí ele pode dizer, mas você é solteiro, vai falar comigo sobre casamento, cara? Você não tem autoridade nenhuma. Sim. Você não tem filhos, Mateus não tem filhos. Pô, Mateus, tu vai me falar sobre criação de filhos, tu não tem autoridade nenhuma. Mateus é que está ali filmando, tá, Márcio? Aí não tem autoridade nenhuma. Mas, aqui entra um ponto muito interessante. A autoridade não é da pessoa, é da palavra. Perfeito. Então, se a autoridade é da palavra, eu posso falar sobre criação de filhos sem ter filhos. Eu posso falar sobre casamento sem ser casado. Não é a autoridade moral que dirige a tua vida, é a autoridade espiritual. Perfeito. É bom que o discípulo seja um discípulo de Jesus, obediente à palavra, que ele viva e pratique a palavra, que ele vai inspirar você, aquilo ali. Mas a autoridade não é dele, a autoridade é da palavra. Por isso que eu falei, depois vem conselho e depois, por fim, vem a opinião. Opinião é uma coisa vazia. Imagina você, não, caramba, vou pintar minha casa. Aí o discipulador diz, não, pinta de vermelho com bolinhas brancas. Rapaz, misericórdia. E tem gente que dá esse tipo de opinião. Mas chega uma hora que o discipulado fica tão doentio, volto para a tua pergunta primeiro, que a opinião do discipulador vira a palavra de Deus. Vira a palavra de Deus, perfeito. O conselho do discipulador vira a palavra de Deus. Sim. Tem pessoas que também buscam isso, né? Tem gente que se torna dependente disso. Sim. Porque tira toda a responsabilidade tua, teu sacerdócio. Você não precisa mais ouvir Deus,
ouve teu discipulador. Quer dizer, muita gente não conhece a história, mas vão dizer que Moisés suba, como diz a canção, em meu lugar. Sim. Então Moisés sobe lá, ouve Deus, e Moisés desce, e aí fala o que que Deus quer de mim. Mas a gente sabe que não deve ser assim. Concorda? Eu acho que eu respondi tuas perguntas. A primeira, Perfeito. Não, a segunda, perfeito. A que segunda está também respondeu. tremendamente conectada. E Espero agora, que aproveitando, nada mais tão forte. não, aproveitando isso aí, aí você falou, né, sobre a questão que envolve a autoridade, que na verdade reside, né, na autoridade de Jesus. Então, nessa autoridade de Jesus, a gente está trabalhando a partir dela. Né? De alguma forma, nós estamos dentro disso aí. Mas vamos lá. A outra questão envolve o que você falou de quando de repente o discipulado também vira uma dependência ou algo ruim nesse sentido. A pergunta é a seguinte: quando que essa honra que a gente, né, tem de às vezes querer honrar aquelas pessoas que estão ali liderando, trabalhando, nos discipulando, quando que isso vira uma idolatria? Quando é que essa coisa vira uma idolatria? Daniel, o ídolo ele é muito interessante, né? Todo ídolo ele é um substituto, né? A idolatria é quando você para de olhar para Deus e começa a olhar para o homem, né? Sim. Eu acho que isso aí, Daniel, é uma linha muito fina. E isso aí é difícil você estabelecer assim, um ponto. O que eu posso definir com você é o seguinte: o que é uma idolatria? Idolatria é quando você substitui Deus por qualquer coisa, qualquer pessoa, né? Aí, se você passa a ser um dependente emocional, dependente espiritual de alguém, é perigoso, porque isso aí já não é mais honra. Isso é uma idolatria. A honra bíblica é muito interessante. A honra bíblica, que eu me lembro assim, de prima assim, é Gálatas 6,6, quando Paulo escrevendo sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer assim, mais ou menos isso, ele vai dizer assim: aquele que está sendo instruído na palavra, ele deve fazer participante de todas as boas dádivas suas, aquele que o instrui. Então você vê claramente, o cara que está sendo instruído, ele deve honrar mesmo o cara que está instruindo ele. Inclusive, Paulo estabelece aí um princípio que muita gente nem gosta muito, né? Mas é aquele princípio mas a gente não está fazendo para receber retorno. Não, mas há um princípio onde você planta e colhe. O versículo seguinte é o seguinte: porque de Deus não se escarnece, não se zomba, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. E essa verdade, essa lei espiritual, ela sustenta o que ele falou antes, no versículo 6. Ele vai dizer: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as boas coisas aquele que o instrui. Então, ele estabelece uma lei espiritual e depois diz... Desculpa, ele dá um mandamento, depois ele dá a lei espiritual. Ele diz assim: olha, porque de Deus não se escarnece, não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Isso ele vai colher. Então, o que nós enxergamos de honra legítima é a seguinte: é uma semeadura de amor. É assim, cara, você investe na minha vida. Você investe na minha vida. O mínimo que eu posso fazer, Paulo... Vou parafrasear Paulo aqui, mas lembrando uma frase de Paulo: se eu semeio coisas espirituais na tua vida, seria muito requerer de vocês coisas materiais? É uma pergunta que ele lança para estabelecer esse princípio da reciprocidade. Eu dou e recebo. Pô. Ele diz: eu planto coisas espirituais. Seria muito... Ele não está cobrando nada, mas ele está mostrando o princípio. Ele está ensinando o princípio. E agora aos Gálatas ele sacramenta, ele dá mandamento e diz. Então, assim, uma honra verdadeira, Daniel, é aquela honra quando você enxerga que aquela pessoa que está discipulando a tua vida, que está pastoreando o teu coração, essa pessoa, ela está semeando de verdade. Ela está tendo trabalho com você, realmente. Ela está investindo em você. E aí você retribui com todos os teus recursos, você retribui, você proporciona àquela pessoa bênçãos, até materiais, até coisas perecíveis, mas proporciona. Isso não é uma idolatria, isso nem é bajulação, não disso. Isso aí é honra, é um princípio de honra, entendeu? Agora, a honra, Daniel, é a hora que, acho que você fez essa pergunta pensando nisso, vamos lá.
A hora que você começa a tratar aquela pessoa como se fosse Deus, aí já não é honra, é uma idolatria. E a maneira de você fazer isso, por exemplo, é não saber separar a palavra de Deus, não saber separar A opinião, o conselho e a opinião da pessoa. Sim. Bem recente, eu não sei se você viu, uma pastora aí num evento lá no sul do Brasil, Gideões, né? Sim. Aquele evento, ela viralizou porque ela dá uma palavra para as mulheres. Você chegou a assistir isso? Eu sei do que você está falando, mas não assisti o conteúdo. Muito interessante. Ela dá uma palavra para as mulheres, animando as mulheres que estão sendo coagidas, oprimidas, animando as mulheres que estão sendo, de repente, violentadas, né? E até que conhece pecado lá interno da igreja, aquelas pedofilia, a não ficar subjugada a isso, a falar, a denunciar. Denunciar essas coisas. A denunciar essas coisas. Ela fala assim diretamente. Agora, por que quem não conhece esse contexto evangélico pode ficar perdido e achar que, por que essa irmã está fazendo? Meu Deus, essa pastora se perdeu. Não. Ela está falando algo, inclusive, no contexto pentecostal, eu acho que isso, inclusive, pode ser até mais forte. Eu vou explicar para você por que eu acho que é mais forte o contexto pentecostal, porque é o seguinte, ela fala isso considerando o seguinte, que no meio religioso pentecostal, isso é muito mais a coisa do ungido de Deus. Sim. Você não toca no ungido poder, de Deus. de alguma forma, contrariar essa pessoa, um ungido resistir de Deus. essa pessoa de alguma Não, forma. você não pode resistir. Sim. Exatamente isso, porque essa relação, Daniel, é uma relação de domínio. Não é uma relação pastoral saudável. 1 Pedro 5 lá. Não como dominadores do rebanho, mas como... Lembra ele falando com os pastores? Sim. Não como dominador do rebanho, mas como modelo do rebanho. Como exemplo, sim. Lembra disso? Então, quando ela denuncia isso, o que na verdade, para mim, ela está denunciando? Uma idolatria. Ela tá tocando uma idolatria. Quando você para de ver a pessoa como um ser humano, um homem que precisa de ajuda, pô. Um irmão que precisa de ajuda, sei lá, um lobo disfarçado de ovelha que precisa ser confrontado. Quando ela denuncia isso, ela está dizendo, cara, não fica calado. Isso não é de Deus. Isso é idolatria. Porque o nome é idolatria mesmo. Você está colocando uma pessoa no lugar de Deus. Pô. Perfeito. Isso é idolatria. Para mim, e isso no meio pentecostal, nas denominações, talvez tenha essa força. No nosso contexto, onde eu acho que os irmãos têm mais liberdade com os pastores, Sim. se é pastor, você sabe disso, os irmãos estão muito mais relacionados e tal, e também são ensinados a trazer as coisas para a luz, são ensinados a não só confessar seus pecados, mas também a denunciar as coisas escandalosas, né? A tratar. Não, no nosso meio, vou mais adiante. No nosso meio não é só denúncia, né? É confronto. Confrontar, isso mesmo. Não é só denunciar. Antes de denunciar alguém, você vai lá e confronta a pessoa, teu irmão. Se teu irmão está em pecado, vai arguí-lo. Mateus 18, entre ti e ele só. Então não importa quem é essa pessoa. Diz que é teu irmão. Se é teu irmão, você deve ir lá e confrontar a pessoa. Independente do cargo, da função que ela ocupe no meio da igreja. Sim. Então isso no nosso meio, esse ensino já é corrente já há muito tempo. Mas eu entendi muito bem o desabafo da irmã lá, o confronto da irmã, a palavra da pastora lá, naquele contexto. Entendi muito bem. Sim. Mas eu acho que eu explico essa questão da idolatria. Não, perfeito. Tá, foi legal você ter usado esse exemplo, porque eu creio que se encaixa exatamente nisso. Quando entra em idolatria, a pessoa já começa a não lidar mais com o discipulador dela de uma forma natural, como ver como um irmão, de fato, alguém com quem ela tem também esse dever, esse compromisso de algum momento tratar, corrigir, enfim, ensinar, animar. Não, ela sempre vai se ver naquela relação assim meio que com uma certa distância ali, ou se vê até como uma posse mesmo dessa pessoa. E pode ter um abuso. Dependência, sim, exatamente. Daniel, pode ter um abuso até, desculpa falar, pode ter um abuso até de duas mãos. Eu abusando e você gostando de ser abusado. Sim, sim. Pode ter até esse abuso, assim, um abuso. Desculpa, vou usar uma palavra melhor. Ser cúmplice de um abuso. Você entrar e ficar cúmplice de um abuso. Porque você começa a idolatrar a pessoa, achar que é uma espécie de um Deus
Vamos para a prática. Imagina um pastor seduzindo uma ovelha, como histórias que eu já pastoreei, já ouvi em vários lugares. Ele está seduzindo a ovelha, ele começa a dizer, a irmã questiona, de repente, aquele modo da pessoa, aquela forma de ser tocado, tratado, ela dá aquela coisa. Aí ele vem e manda a palavra dela. E aí começa, né, dar aquele speech dele assim, não, começa a dar, e que tentar explicar por A mais B para aquela pessoa que a forma que ele está lidando com aquilo é super normal. Correto, Inclusive é de um pastorzão, eu estou cuidando de você, você é minha ovelhinha. Como eu já conheço casos assim, abusos desse tipo, abusos desse tipo. Pesada, eu conheço uma grave. história de um cara que abusou de uma ovelha de 2, de 3, eram 3 amigas da mesma congregação, entendeu? 3 moças. E o cara tá lá tendo vida, o cara casado, pastor, casado, abusando de 3 ovelhas lá e o cara driblando tudo e convencendo todo mundo e mostrando que, por A mais B que aquilo ali é um padrão, entendeu? Eu já ouvi um pastor dizer para mim assim, pô, se Salomão teve 1000 mulheres, por que eu não posso ter 2? A minha esposa e uma solteirinha. Olha o papo do cara, rapaz. Então você vê. Mas imagina numa relação onde você idolatra essa pessoa, aí babou, velho. Não, aí já era. Aí já era. Aí você vai ver que... É verdade. Agora, indo para uma direção um pouco diferente. Até onde que vai? Acho que essa pergunta é uma questão interessante, né? A gente entende que o discipulador está ali fazendo um trabalho, né? Cooperando para outra pessoa se parecer com Jesus. Mas até onde vai, de fato, essa responsabilidade do discipulador no crescimento espiritual do outro? Então, você vai lembrar agora de Paulo escrevendo aos Coríntios assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele está dizendo, olha, o crescimento não depende de você. Eu vou estabelecer aqui, Daniel... Isso gera, você está entendendo, porque tem muitas pessoas que eu acho que nessa, dos dois lados, nessa guerra. Sim. É dos dois lados. Mais uma vez, é bilateral. O discípulo cobra do discipulador porque que ele não cresce, e o discipulador quer na marra fazer o cara crescer no braço e fica até angustiado porque o cara não cresce. Então, você vê que isso é bilateral. Sim. Então, assim... Eu plantei, Apolo regou. Então tem trabalho para ser feito. Perfeito. Tem trabalho para ser. Coloquei naquele livro Plenitude isso. Há um trabalho para ser feito. Mas o crescimento não sou eu que dou, é Deus que dá. De Deus. Então a gente tem que saber separar aquilo que é só Deus pode fazer e aquilo que é minha responsabilidade fazer. E o que eu faço, eu faço na dependência dele. Perfeito. Porque se eu não fizer na dependência também dele, não vai também vai dar ruim, não vai avançar. Então eu preciso fazer na dependência do Espírito Santo de Deus essa obra. Amém? Agora, um outro ponto importante, Daniel, dessa situação, assim, há um ambiente, filho, que não é só o discipulador que participa. Então, por exemplo, vou falar de 2 ensinos que a gente tem conjugado sobre esse assunto. Eu falo isso há muitos anos. A primeira vez que eu falei sobre esse assunto foi justamente na primeira visita que eu fiz a Cabo Frio, cidade de Rebeca, esposa de Mateus. Primeira vez, há muitos anos. Você era bebê. Então, assim, eu dizer para os irmãos, crescimento depende de algumas verdades. Você tem que praticar, você tem que crer e viver algumas verdades. Se humilhar, porque ninguém cresce sem a graça de Deus. Deus dá graça aos que se humilham. Se submeter, porque a submissão é o exercício da humildade. Eu só sei que alguém é humilde quando ele se submete, não tem jeito. Se vincular ao corpo de verdade, então tem que ter vínculo. Aí entra o discipulado, aí entra vários outros relacionamentos do corpo. Ou seja, quem discipula precisa enxergar que o discípulo ele não quebra e toca aquela relação dependente de novo. Que não é só dele. Sim. O discípulo é de Jesus e que está no meio do corpo de Cristo. Ela tem que ser tocada por outras pessoas. Trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe. Discipulado é um trabalho em equipe. Você tem que estar ali no meio do corpo de Cristo. É vinculado. É todo o corpo, Colossenses 2, suprido e bem vinculado pelas juntas de ligamento. 3, 4, ele tem que comer uma boa comida. Desejando, como um recém-nascido, Pedro vai dizer isso, o leite genuíno para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então, Daniel, não tem como você desenvolver sem uma boa palavra. E, por fim, praticar. Perfeito. Que eu citei aqui Hebreus 5.
você tem que ser praticante. O adulto são aqueles que praticou a palavra, que comeu a vontade de Deus. Tá óbvio, isso aí está tranquilo. É um alimento sólido, é a vontade do Pai. Agora, eu conectei essas verdades há algum tempo lá, quando eu estava morando em Curitiba, a outras chaves que também você vê que está nesse ambiente do crescimento espiritual. Primeiro, o discípulo que se humilha, ele tem vida devocional. Cara, é impressionante como você vê crente que não tem vida devocional. Crente que não ora, crente que não lê, crente que não tem um momento com Deus, a sós com Deus. O cara não tem um a sós com Deus. Como é que essa pessoa espera desenvolver, Daniel? Não vai desenvolver. Vida devocional e vida de igreja. Aí, por quê? Porque se você está bem vinculado, Daniel, o normal é ver você na vida da igreja. Eu não posso considerar que tem alguém bem vinculado sem vida de igreja. Perfeito. Sem esse discipulado, sem essa coisa. Depois, outra coisa que é real. Obra de Deus. Você se envolve com a obra. O que é a obra de Deus? Perguntaram a Jesus. Quais são as obras de Deus para que a gente possa fazer? Jesus falou assim, a obra de Deus. Perguntaram no plural e respondeu no singular, lá em João, no Evangelho de João. A obra de Deus, ele vai dizer claramente assim, a obra de Deus é que você creia naquele que foi enviado. Então, assim, tudo que eu faço na minha vida, para que o crente creia mais e o incrédulo se converta e creia, é a obra de Deus. Então, agora a gente está fazendo a obra de Deus. A gente está aqui gravando uma conversa, um podcast. Mateus vai seguir trabalhando, vai editar, vai subir, aí ele está envolvido com a obra de Deus também. Por que ele está fazendo essa obra? Ele está fazendo porque ele acredita que ele precisa pegar essa conversa aqui e dar ampliar essa conversa. E ele então entra junto conosco aqui nessa obra, então a gente está fazendo a obra de Deus. Para quê? Para que o crente creia mais e para que o incrédulo se converta. Sim. Esse é o objetivo. Essa é a obra de Deus. Essa obra de Deus você faz desde criança até quando você está educando suas filhinhas lá. Teu filhinho Arthur, que é o mais novo. Você está trabalhando para que ele creia. Aquilo ali é a obra de Deus. Então vou repassar, tá? Vida devocional, vida de igreja, obra de Deus, o 4, agora uma outra chave. Modelo inspirador, Daniel, que é muito importante. Sim. Você sabe como é importante você olhar para alguém que te inspira a não desistir de Jesus. Lembra que eu falei? Sim. O nosso trabalho é guiar pessoas à vontade de Deus, mas você guia no caminho. Você está no caminho, você leva ele no caminho. E o 5º, Daniel, que não está na mão de ninguém, olha que coisa incrível. Ninguém cresce sem ser provado. As provas nos amadurecem. As tribulações é que faz, Paulo diz lá em Romanos 5, tribulação é que faz a gente ter perseverança. Ele vai dizer, é que dá perseverança, é que dá experiência, é que dá esperança. É o que produz. Uma coisa produz outra. Agora, quem é que coloca você na prova? Sou eu? Quem é que prova o discípulo? É o discipulador? Vou provar esse cara hoje. E Deus prova. E quando Deus prova, não avisa não, Daniel. Deus chega e diz, é prova. É prova. Então você cresce. Você cresce, desenvolve. Inclusive, experimentando coisas, algumas coisas você é responsável, tem que andar, e tem coisa que você simplesmente reage. Você reage quando é provado. Você é provado no muito e no pouco. Sim. Na honra e na desonra. Você é provado. E no meio da prova, você pode desenvolver e crescer. E isso não tem nada a ver com o teu discipulador ali. O que o teu discipulador pode fazer com você no momento da prova é orar por você e te inspirar, te animar. Para você não desanimar no sofrimento. Mas ele pode fazer você passar na prova? Não. Você acha que hoje a gente está nessa questão que envolve o crescimento das igrejas, né? Se fala muito sobre isso hoje. E a gente também está lidando com esse fenômeno, eu não sei exatamente quando isso começou, mas sei que isso veio mais forte da cultura norte-americana, lá nos Estados Unidos, das mega igrejas, que são estruturas, né, grandiosas, muita gente, né, grandes eventos, muitas pessoas. Dá para conseguir, essa é uma pergunta também muito frequente que a gente encontra por aí, dá para conseguir conciliar o discipulado com toda essa multidão de gente, aí, esse monte de gente junta, reunida,
Como conciliar isso? Ou se é possível mesmo, essas grandes igrejas, elas conseguem discipular? Muitos pastores acreditam que o discipulado acontece no púlpito. Daí, como ele acha que o discipulado é o púlpito, ele acredita que os encontros, as grandes massas, ele vai estar discipulando todo mundo ali. Ele acredita. Como nós cremos que discipulado é uma coisa muito pessoal, relacional, a gente foca mais, quando o tema é discipulado, a gente foca mais na questão pessoal, relacional, né? Um a um, é o que a gente acredita. Outra coisa também que a gente acredita é que o discipulado é uma relação eterna, né? Muito ruim quando é assim, né? Você está sempre achando que o discípulo ele é nenenzinho a vida inteira. Mas, e tem gente que gosta dessa... Isso é uma coisa para a gente conversar. A gente podia tocar esse assunto num próximo podcast. Perfeito. Vou deixar em aberto aí, sabe? Ok. Esse tema é muito interessante. Estava aqui também dentro Tá aí? Tá aqui então, também. depois pode ser aí. Porque pode pode ser. puxar Mas no outro. para eu não me perder, para eu não abrir uma janela aqui e não Sim, sair, mas é assim, Jesus, ele se movia com os discípulos, ele também tinha no ambiente dele religiosos e multidões. Sim. Então estavam lá as multidões, os religiosos, os discípulos. E ele sabia exatamente, claro, Jesus, nosso Deus. E ele não chamava religioso de discípulo, nem multidão de discípulo. Discípulo é discípulo, está ali. Ok. Mas essa experiência de Jesus talvez não seja a única que a gente deve olhar, porque a igreja explodiu no primeiro Já começou, momento, ali no Pentecostes, ela explodiu, então ela se tornou ali muita gente. Então, é possível ter muita gente fazer discípulo? É, porque eles fizeram, já fizeram isso. Sim. Talvez o modelo é que pode, em algum momento, comprometer a obra de fazer discípulos. Então, vou dar um conselho aqui para quem nos assiste, tá bom? Ok. Qual é o meu conselho? É o seguinte: se você entende a obra de fazer discípulos, tudo que você encontrar no caminho que atrapalha essa obra, você coloca em segundo plano. Porque imagina que você está multiplicando, crescendo, está batendo tudo que é lugar, o negócio está enorme, é gente a dar com pau. Imagina que você está desse jeito. E você começa a ver que está enfraquecendo o discipulado. Aí você dá uma pausa e, opa, nós queremos mais gente, mas queremos que todos que chegam entre nós estejam inseridos nessa realidade. Nessa vida de discípulo aí, nessa realidade de discípulo. Alguém pode, inclusive tem gente que nos considera assim, poxa, não, é porque a gente quer que todo mundo esteja bem pastoreado. Nós vamos prestar contas dessas ovelhas a Jesus. Então é importante que sejam discípulos, que façam discípulos. Nós queremos muita gente? Claro que queremos. Nós queremos muita gente. Agora mesmo a gente está vivendo um momento aqui no Rio de chegando muita gente no nosso meio. Né? A gente se batizando e gente também que está se vinculando aí, que vem de outros contextos. Mas, por exemplo, a gente quer muita gente, mas a gente não quer encher um salão e ficar achando que tudo acontece naquele prédio que a gente chama de igreja, né? Que não é o nosso caso, a gente nem chama. Muita gente chama o prédio de igreja. Mas a gente não quer que aconteça tudo ali, naquele prédio, pelo amor de Deus. A gente espera que as pessoas que assistem reuniões ali, elas sejam discipuladas. Inclusive, isso reforça o que a gente está fazendo hoje aqui. Dia das Mães. Sim. E a galera está em quê? Está em casa, no relacionamento. A gente espera que nessa proximidade aconteça algum discipulado ali, vivo, relacional ali, com a igreja. Quando a gente fala de igreja nas casas, a gente pensa também que é um momento que o irmão tem também de discipulado, assim, de estar mais perto, de ver, de servir, de trabalhar e tal, de um outro jeito, uma outra realidade. Perfeito. Então, eu não acho que seja um conflito. Eu acho que a gente só precisa ter atenção. Sim, porque acontece, na cabeça de muita gente, ou você Faz uma coisa ou outra. Grupo menor ali, uma igreja, vamos dizer, uma igreja local menor, e aí você consegue discipular, ou então se você rompeu, sei lá, a barreira de 1.000 pessoas, você já não tem mais como discipular, e aí tudo fica muito impessoal, muito sem relacionamento. Eu falo que isso também acho que tem virado uma mística no meio, né, no meio cristão, um pouco esse assunto, sabe? E se cresceu muito, não tem como. Eu até acho, assim, é uma coisa que eu tenho observado, que acho que passa por isso que a gente tem que fazer, né?
é saber separar o que é o quê. Eu acho também muito se confunde isso, também fala da expectativa que nós temos com determinados encontros que a gente participa da igreja. Aqui fica uma observação minha assim, pessoal. Eu acho que a gente precisa também ajustar, sabe, irmãos, as nossas expectativas em relação a determinados encontros. Eu acho que às vezes as pessoas também querem, como você falou, resolver tudo em um encontro, né? Em uma reunião, por exemplo, sei lá, de domingo, que você vai ali, sei lá, que é a nossa realidade lá hoje, poxa, a gente vai num prédio, né? Participa, se junta a igreja num prédio, que estão várias pessoas lá. Às vezes a gente não conhece. Centenas de pessoas. E às vezes a gente não conhece ele bem, todo mundo, mas aquilo ali tem um propósito diferente. Eu achei muito legal, outro dia a gente conversando esse assunto no presbitério, falando sobre a questão de ver esse tempo com a igreja, quando está todo mundo reunido ali naquele local, ser muito mais aquela devocional, né, familiar, onde você reúne todo mundo para ter um tempo com Deus juntos. Ele se vai cantar junto, vai orar junto, vai se compartilhar uma palavra ali, né, que alcance a todos. E a expectativa ali é um tempo diferente, é um tempo de celebração, é um tempo que não tem a ver com esse tempo do você ter aquele toque ali na vida de alguém. Então, assim, às vezes também a expectativa das pessoas, elas precisam ser ajustadas para que a pessoa não ache que tudo vai se resolver ali, num encontro desse maior, de domingo ou em algum evento. Os eventos, eles têm seu lugar, seu espaço, né? Reuniões maiores têm seu espaço, mas a gente precisa só ajustar isso para a gente não ficar achando que, então acaba com tudo, né? Tem que ser todo mundo, né? Se crescer a partir de tal número já não é mais a igreja de verdade, e desmistificar um pouco isso, acho que é importante também. Eu acho, Daniel, um ponto final para isso aí é o seguinte: quando alguém pensa que o discipulado, que ela é responsável, quando um pastor, vou falar pastor que é melhor, quando um pastor pensa que ele é responsável por discipular toda a igreja, aí multidão realmente não cabe. Sim, porque você não consegue discipular toda a igreja. O que nós estamos falando é que discipulado é um trabalho de equipe. Inclusive, a gente precisa que muitos irmãos se levantem, fiéis e idôneos, para tocar essa obra. É um trabalho, na verdade, de toda a igreja. Toda igreja. A igreja que faz discípulo. É uma frase antiga que a gente ouve há muito tempo: ovelha sadia da cria. Né? Mas você precisa crer. Na verdade, o trabalho do pastor é formar discípulos que façam discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos. Então, se os discípulos estão ali trabalhando, você tem uma reunião de 1.000, de 2.000, sei lá, 10, não tem nenhum problema. Se todos ali estão sendo discipulados, cuidados. Claro, nesse meio aí tem abusos, tem erros, claro que tem. Mas isso não impede de você também estar no meio da multidão. Sim. Senão, você não tem nenhum problema com isso. A igreja aconteceu no primeiro século ali, cresceu e multiplicou, e a gente entende que haviam problemas, e os problemas eram resolvidos, os conflitos eram pastoreados, né? E eu creio que foi assim. Não sei se a gente dá uma pausa agora aqui, para um outro momento, um outro tempo. O que vocês acham? Acho que pode fechar, né? Tá bom, então vamos fechar aqui. Queridos, nós vamos dar uma pausa aqui, não com o tema, tá? A gente vai encerrar esse nosso bate-papo hoje, Dia das Mães, como eu falei aqui. E deixando com você, que é mamãe, que é mamãe, eu queria dizer o seguinte para você, que é mamãe, você, uma mulher de Deus, cristã, ela já faz a obra de Deus intensamente, né? Ela discipula desde sempre os filhos. E é muito legal ver o discipulado da mãe, do pai, mas especialmente da mãe, né? Que é um discipulado assim, muito dinâmico, né? Você, quando quer ensinar teu filho a escovar os dentes, você não faz um estudo para ele, não apresenta slides. Pode até em algum momento da tua vida usar algum recurso tecnológico, mas em geral você faz isso na prática, é tudo muito prático, né? O discipulado dos pais é muito prático, mas mamãe ensina a gente tanta coisa desde pequenininho, né? Então, tenha um dia abençoado em nome de Jesus, que Deus renove as tuas forças. E queria te pedir para orar, você que é um pai de muitos filhos, terminar orando
para aquelas mulheres que querem ter filhos e não têm. Amém. Será que, quem sabe, alguém aí que está Verdade. nos assistindo aí alcance essa bênção É verdade. assistindo essa mensagem, alcança. Vamos orar assim? Encerramos assim, então? Vamos orar. Então, Em nome de Jesus. amém. Pai, nesse momento nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo. Amém, Pai. E também queremos, Senhor, nesse momento te pedir, hoje aqui no Dia das Mães, por todas as mamães, todas aquelas que já tiveram essa experiência, estão vivendo essa experiência hoje, sejam cheias de graça, de sabedoria, Amém, papai. de saúde, de força, para seguir fazendo esse trabalho que, na nossa visão, é o trabalho principal. É criar, né, filhos para Deus. Discipular esses filhos, levá-los, guiá-los para Jesus. Então, e o nosso desejo é esse, que essas mulheres sigam aí fortalecidas, né, crescendo e com pleno entendimento dessa missão. Amém. E também te pedimos por aquelas mulheres que ainda não conseguiram, Senhor, por algum motivo, engravidar. Pode ser uma questão de saúde ou qualquer outro problema. Nesse momento nós queremos te pedir que o Senhor faça um milagre, Senhor. Amém, Que papai. aquilo que a medicina, né, não alcança fazer, aquilo que nós não alcançamos, Senhor, fazer, o Senhor pode fazer. Nesse momento eu te peço, toca na vida dessas mulheres, toca no corpo delas, Pai, que elas sejam curadas, aquelas que têm alguma enfermidade, Pai. E se a dificuldade for outra, Senhor, Pai, eu sei que o Senhor também pode agir. Então, nesse momento, nós te pedimos, Senhor, intervenha na vida dessas mulheres, Senhor. Amém. E dê filhos, Pai, a Amém, elas, Pai. Em Em nome Jesus. de Jesus. Completa, Senhor, a alegria, Pai, dessas mulheres, Senhor. Amém, Em papai. nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Até o próximo. Amém, galera. Até a próxima aí.